Gente, eu não posso perder meu tempo não, que eu tenho poucos minutos, vai. Se você já acompanha o canal faz um certo tempo, você provavelmente já deve ter percebido que eu gosto bastante de discutir sobre vários assuntos meio polêmicos do mundo dos jogos. Eu já fiz vídeos sobre as microtransações e como que essa prática literalmente mudou a forma como os jogos são feitos hoje em dia. Pô, o vídeo mais visto do meu canal é sobre a emulação e a pirataria e como que essas duas coisas tiveram um impacto gigantesco na preservação de jogos retrô. Mas tem uma discussão em específico dessas daí que vez ou outra aparecem na bolha de games na internet que eu sempre quis falar sobre aqui no canal. Jogos eram melhores antigamente. Você provavelmente já deve ter ouvido essa frase, ou pelo menos uma variação dela, como ai, jogos não me divertem mais, ou videogames estão morrendo, ou até mesmo não se fazem mais jogos como antigamente. E você... É sério que ele vai bater no espantalho do... Nossa, mano, os jogos são bons. Ha! Porque esse vídeo aqui é patético, né? Vocês muito provavelmente já devem ter visto esse vídeo aqui do Todinho. Antes dele meter o louco e decidir vender um curso sobre como fazer jogos de sucesso, sem nunca ter feito um jogo de sucesso. Enfim, muita gente Mas antes de meter o louco, não, ele já tava metendo o louco nesse vídeo. viu esse vídeo e ele foi muito influente pra meio que propagar esse pensamento de que antigamente jogo bom era regra, mas hoje em dia é exceção. Pô, eu mesmo me lembro de ver esse vídeo e ter concordado quase que completamente com tudo que tava sendo dito. Mas daí eu cresci e realmente fui atrás de jogar videogame. E não demorou muito pra eu finalmente perceber que toda essa parada de videogame era melhor antigamente era só um gigantesco bait de nostalgia. Eu sei que pra maioria de vocês esse assunto já é velho e vocês provavelmente já têm a própria opinião de vocês formada. E já teve muitos outros youtubers que falaram sobre isso. Não vai ser eu que vou dar um fim nessa discussão. E também esse vídeo aqui do Todinho é de tipo Sim. 3 ou 4 anos atrás. Com certeza ele deve ter mudado de ideia. Ou não. Mas a parada é que esse assunto é um daqueles Ou que não. sempre arranja um jeito de ser relevante mais uma vez. De vez em quando eu vejo na internet alguém falando sobre como nenhum jogo que lança hoje em dia consegue competir com os clássicos que foram lançados há muito tempo atrás. Sobre como os jogos de hoje em dia perderam a sua essência, o que faziam eles serem especiais. Sobre como tudo que as grandes empresas empurram pra frente e investem não passam de tentativas frustradas de conseguir o maior lucro possível ou de ser o maior lançamento daquele ano. Parece que as empresas estão só investindo no que tá dando certo ao invés de realmente tentarem inovar. Jogos live service com Battle Sim, muitas das empresas estão tentando dar dinheiro, vazar dinheiro no que está dando certo, do que de fato inovar. Isso aí não é mentira. É o que de fato acontece. A indústria de jogos hoje ela não está em decadência, ela não está em crise, ela está aumentando. Mas aquelas que estavam acima de todos estão caindo, porque o rendimento delas com o público está desgastado. Muitas empresas hoje ligam para conchavo político. Por isso que elas estão tremendo, abalando-se. Antes o jogo era feito o jogo. Antes não tinha dinheiro político entrando em jogo. Tanto assim. Era muito pouco. Fazia-se arte pela arte. Hoje é muito notável você ver que tramas políticas são perpetradas pelos jogos. Então, é normal. Eu já falei isso uma vez e repito aqui. Jogo não é considerado arte por muitas pessoas porque simplesmente não tinha político para fazer essa propaganda. Ponto. Não tinha gente lá de cima, esses desgraçados, botando o videogame como arte porque precisava botar a culpa em alguém. No momento em que Datena, no momento em que esse povo aí, da Cidade Alerta, do que seja, estava falando de jogo como propaganda, eles deixaram de falar que videogame é a culpa de tudo. Porque tá lá, meu amigo, tá dando dinheiro. Quando no momento que tiver acesso político e dinheiro, as pessoas não vão olhar mais como um problema da sociedade, que foi o que aconteceu com o videogame agora. Mas antes era arte, filme, livro. Demorou, meu amigo, demorou. Até o povo começar, ó. Don't watch me web, watch me neném. Don't watch me web. Battle Pass e microtransações, jogos mundo aberto, com inúmeras quests entupidas de conteúdo, só que sem nada pra fazer. Parece que tá tudo chato, formulaico, ou sem inspiração, sem alma. E hoje em dia tem tanta merda acontecendo na bolha de videogame, seja as inúmeras decepções daqueles jogos que todo mundo tava ansiosíssimo pra jogar, ou de todas essas polêmicas bizarras envolvendo as maiores empresas da indústria. Olhando pra tudo isso e dessa forma, é meio justo que o instinto natural de alguém que jogou videogames quando era criança é de simplesmente olhar pro passado e pensar sobre como não tinha essas coisas antes, ou pelo menos que elas não eram tão aparentes, sobre como era bom jogar nos velhos tempos, sobre como nada hoje em dia consegue chegar perto da qualidade dos jogos antigos. Mas quanto mais eu parava pra realmente refletir sobre essa maldita frase, e quanto mais eu aprendia sobre a evolução da indústria de jogos, mais eu percebia que essa frase, esse pensamento de que videogame era melhor antigamente, é só uma boa e velha mentira. Mas antes de eu te explicar o porquê, uma palavrinha do nosso patrocinador desse vídeo, Opera, eu sou gay, abertas, uma fita.
Pô, esse AdSense tá bizarro, hein? Esse AdSense tá bizarro. É isso. É o navegador mais bonito que assim. Como esse daqui, camarada, você tem aqui site X, é pra mim X usando por aquela época de ter um jogo específico fixado. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu acho que todo mundo que joga videogame faz um certo tempo já passou por aquela época de ter um jogo específico que você jogava tanto e teve um impacto tão grande na sua vida que você acabou criando um vínculo emocional com ele. Talvez tenha sido Minecraft, que você conseguia jogar por dias e conseguia ficar vendo seus criadores de conteúdo favoritos e você sentia que você nunca iria cansar daquilo. Também pode ter sido algum jogo single player, que nem Kingdom Hearts ou Final Fantasy VII, ou até um jogo muito específico e esquisito, tipo Ben 10 ou Ratatouille de PS2. E pra mim, um desses jogos era Naruto Ninja Council 3, pro Nintendo DS. Muito ruim. Eu amava esse jogo. Grande parte da razão pela qual esses jogos são incríveis pra gente é porque eles te fazem lembrar de uma época de ouro da sua vida, em que tudo era mais Eu com Angry Birds. Bora, porra. simples e que a única coisa que você precisava se preocupar era o momento agora. Sem falar que talvez o seu senso crítico de quando você era criança não fosse tão desenvolvido, talvez até inexistente. Então qualquer coisa que aparecer na tela podia ser o bastante pra te deixar entretido, te fazer sentir que a sua vida mudou depois de ter jogado aquilo. É claro que também tem muitos jogos antigos que realmente... Por que esse cara é tão Ryan Red Selbit, né? Polimerização entre Ryan Red e o Selbit. envelheceram muito bem e mantêm um padrão de qualidade alto até hoje, como o Chrono Trigger, ou Super Mario World, Bully, Zelda Majora's Mask, Kingdom Hearts 2, Red Dead Redemption 1, Dark Souls, Skyrim, GTA V. Tem um tempão aí entre eles, tá? É isso mesmo. Mas esses jogos eram e sempre vão ser exceções. Não vem pra cima de mim dizer que a maioria dos jogos que lançavam antigamente inovavam tanto e tinham essa mesma qualidade dos jogos que eu acabei de citar. Mas enfim, eu não vim aqui pra te falar que a única razão pela qual você talvez sinta que jogos antigos eram melhores, que isso seja puramente por causa de nostalgia. Porque pra ser bem sincero, é bem mais complicado que isso. Sim, muito da razão pela qual a gente tem essa brisa de que jogo antigo era melhor é porque a gente cresceu e o nosso senso crítico evoluiu. E você tem que aceitar que nada vai substituir aquela memória afetiva que você tinha por aqueles jogos. Mas eu acho que no meio de todo esse saudosismo dos clássicos e a nossa percepção... Eu não tenho tempo, hein, guys? Eu não tenho tempo. Esse vídeo tá muito genérico. distorcida pela nostalgia, ainda assim tem alguns Valeu aí por quem patrocinou, viu? Valeu. pontos que são importantes de se considerar. Por muito tempo, as maiores inovações e os projetos mais criativos e ambiciosos do mundo dos jogos antigamente originaram de ideias arriscadas. Muitas vezes também as limitações do próprio hardware do console acabavam incentivando a criatividade dos desenvolvedores, o que resultava em vários jogos incríveis, como Donkey Kong Country. E foi a partir O Gamera é bem melhor, né? O Gamera é bem melhor. desse princípio que a arte de videogames foi também evoluindo. E conforme os anos foram passando, as inovações que eram apresentadas em jogos foram ficando cada vez menos radicais. Mas isso é só uma consequência do limite do avanço tecnológico, o que é 100% natural de se acontecer com qualquer outra forma de arte. Vai demorar muito tempo até que a gente tenha um impacto tão drástico quanto o Mario 64 ou Ocarina of Time tiveram no design tradicional de videogames. Mesmo assim, eu ainda acho que tem muitos projetos hoje em dia que são incrivelmente criativos e acabam se tornando clássicos modernos. Mesmo assim, é muito difícil ignorar que a maioria dos jogos que a gente vê passando numa Summer Games Fest da Silva parece meio sem graça. E quando eles finalmente lançam, eles saem todos quebrados e incompletos e acabam falhando em cumprir aquela expectativa que você tanto tinha. E um dos, se não o maior problema da indústria hoje em dia é que ela tem uma certa dependência em projetos gigantescos, que são jogos com orçamentos de centenas de milhões de dólares. Jogos que são tão grandes em escopo, tão ambiciosos, cada vez mais graficamente complexos e com tanto investimento que não é possível deles falharem. Um problema é que está muito megalomaníaco. Ah, irmão, então acompanha quem não é megalomaníaco, amigo. É justamente o problema que eu comentei mais cedo. O mundo dos games está em crescimento, né? Está em ascensão. Acontece que essas equipes anteriores que estavam já há muito tempo, esses pilares da indústria, eles estão sofrendo porque eles se colocaram a se propor num negócio assim mirabolante, de um preço exorbitante, de uma coisa assim absurda. E quanto maior a altura, maior a queda, meu brother. Cadê que a Nintendo sobrevive muito do que ela faz? Porque os jogos gigantossáuricos que a Nintendo faz é só Zelda. Só Zelda. Assim, absurdo de expansivo Zelda. Tá ligado? O Sean Layden, que é o ex-CEO da PlayStation, disse em uma entrevista recente que esses jogos, que ele chama de blockbusters, estão virando um risco real pro futuro da indústria. Com esses orçamentos milionários e escopos cada vez maiores, a margem pra erro fica muito maior. E é daí que vem essa estagnação, esse colapso de criatividade, nas próprias palavras dele. Todas essas sequências, remakes e remasters e ports pra PC, sem falar nas cópias de tudo que já tá dando certo. E pra ser bem sincero, eu meio que concordo com ele. Apesar de ter sido bem culpa dele também. E eu tenho certeza que esse é um dos motivos pelo qual talvez você sinta que videogames não são mais legais, não são mais tão divertidos quanto antigamente, ou que os jogos perderam a sua essência e a sua autenticidade. Mas eu quero que você pense comigo. Será que isso tudo realmente é um problema só da indústria de jogos? Ou será que é você que não sabe mais aonde procurar jogo bom? Claro que a gente sempre vai ter uma atenção especial pros grandes projetos da Nintendo, da PlayStation ou da Microsoft, mas hoje em dia é difícil eles investirem em algo que seja arriscado, que seja realmente diferenciado, que seja muito inovador, porque eles... Não, então, de fato, eu acho 2023 um dos melhores anos da história dos videogames, né? Eu acho. E eu assino embaixo, assim, é bom procurar. Se você quer jogar jogo bom, você não fica sendo bombardeado do que é propagandeado, pô, você vai procurar, meu irmão. Eles querem focar no que já deu certo antes. E é claro que tem exceções pra isso, especialmente com a Nintendo, na minha opinião, mas talvez seja por causa dessa aparente monotonia dos jogos grandes que você sente que jogos não te divertem mais. Mas eu, pelo menos, tenho uma noção, e eu posso estar completamente errado nisso também, depois de tanta decepção atrás de decepção, a maioria do público gamer já se acostumou com a noção de que não é só porque um jogo é AAA que ele vai ser bom. De uns anos pra cá, a gente tem visto uma certa ascensão na popularidade de projetos feitos por times menores, com pouco investimento. São projetos inovadores, diferenciados e muito criativos, e que não tem um pingo do orçamento, ou atenção, ou marketing que um código de GTA tem. Eu acho que os jogos indies... Esse de carta aí parece bonzão, né? Me indicaram, pô, esse de carta parece bonzão, mano.
são uma parte crucial da indústria de jogos, que mantém essa essência que o povo que fala que jogo não me diverte mais, tanto querem, porque eles têm essa parada de continuar desafiando os limites do game design e narrativa, e que tentam se destacar do que é popular. E isso tá sendo muito importante pra manter o mercado de jogos diversificado e cheio de novas ideias. E eu sei que você, que talvez acredita que jogos não são mais divertidos hoje em dia, não considera os indies nesse argumento, e prefere só focar esse argumento pros AAA. Mas pelo menos pra mim, isso não faz sentido. Na minha opinião, não faz sentido você querer colocar os jogos indies numa bolha separada dos jogos AAA, porque já faz muito tempo que eles se tornaram uma parte essencial da indústria de jogos moderna. Porque não é como se jogar jogo indie fosse uma coisa muito underground que nem era antigamente. Claro que tem um monte de nerd esquisito que joga jogo indie que foi feito por dois caras trancados num quarto, mas também tem a sua prima que joga Stardew Valley. Alguns dos jogos mais populares hoje são indie, Hades, Dead Cells, Terraria, Undertale, Hotline Miami, Valheim, Hollow Knight, Celeste, mais uma caralhada de jogos incríveis, criativos e diferenciados, lançam todo ano em paralelo com os jogos grandes. Confia em mim, se você tiver nessa fadiga de tipo, ai, todo jogo é igual, nenhum jogo me diverte, é só ir atrás de algum jogo indie ou um AAA que você realmente achar diferenciado, que eu tenho certeza que você vai encontrar pelo menos um que tem o potencial de ser aquele jogo que vai mudar a sua vida. Mas também quem disse que todo jogo tem que ser a melhor experiência da sua vida? Às vezes um jogo bom significa só uma ideia bem executada que você acaba curtindo, e isso tem de sobra. Opa, eu vou jogar. Eu vou jogar. Tibiazão aqui, ó. Esse é 10, hein? Esse é 10. Hoje em dia. Então não. Ó. Metafor, não faço ideia. Hollow Knight é Kino. Pluck é o Coração Valente, né? Aventureiro, corajoso, aventureiro. É um jogo legal. Tá, é um jogo legal. Alan Wake não joguei, mas todo mundo fala que é incrível. Darkest Dungeon é pique. Cuphead pique. Another Crab's Treasure parece muito bom. Dread de massa. Elden Ring parece bom, porque eu não joguei. Katana Zero é Flamble. É fácil. Hi-Fi Rush pique. Lies of P não joguei. Pronto. Julgando. Não, jogos não eram melhores antigamente. Videogames não estão morrendo. Videogames de fato não são feitos como antigamente, mas isso não é uma coisa ruim. Sabe, é muito fácil você só olhar para as partes ruins que infelizmente tem na indústria de hoje e olhar pro passado com saudade, achando que tudo é melhor e querendo que tudo volte a ser como era antes. Mas essa linha de pensamento completamente ignora os últimos 20 anos de evolução em game design que eventualmente trouxeram alguns dos jogos mais incríveis da história. Apesar de realmente achar que tem sim problemas na indústria e que as coisas realmente precisam mudar e vão mudar pela própria sobrevivência dela, a verdade é que jogar videogame hoje tá melhor do que nunca. É muito mais fácil de você achar jogo bom de tipo, qualquer gênero e também evitar os jogos ruins. A variedade de jogos tá muito maior. A acessibilidade dos jogos tá 1000 vezes melhor também. Sem falar que quase Uma coisa que o Cogumelando falou, que pra mim acrescenta muito mais do que essa discussão de que jogo antigo, o que era bom é jogo antigo. O Cogumelando ele falou uma coisa que eu sempre defendi e é uma frase. Jogo que eu não conheci agora, é jogo novo. Não importa, irmão. Não importa se 1979, 2024 é novo pra mim, meu irmão. Eu vou jogar. Jogo antigamente era melhor. Não. Eu só conheço jogo novo. Pra mim, todo jogo é novo. Jogo que apareceu na minha frente eu não conhecia é novo. Pode ser de 80, meu amigo. Não conheço, é novo. Ponto. Jogo de antigamente. Você está julgando o antigamente porque você jogou antigamente. O antigo de você tá falando isso. É o antigo você que tá falando isso. Você está preso ao seu passado. Você hoje não é mais aquele moleque que era antes. Renove-se. Pega esses jogos antigos, então, que você por um momento disse que eram os melhores. Jogue-os de novo. Façam-nos novos pra você. Não tem problema. Os jogos de antigo. Por que você está nessa vontade, nessa ânsia de dizer que o passado que era melhor? O que ganha você dizendo que o passado era melhor? Nada. Você não ganha nada dizendo que o passado era melhor. Sabe o que você ganha? Se você for à procura de alguma coisa que chegue perto da experiência que você teve nesse momento. Naquele momento. No futuro momento. Isso sim. Rejogar Shadow of the Colossus foi uma das melhores iniciativas que eu tive em 2014, cara. Foi incrível. Sabe? Uma coisa que eu tinha assim, um contato branco. Silent Hill 2, hoje, é o meu jogo predileto porque eu joguei ele quando moleque com o meu primo. E eu fui rejogar. Essa ponte de existência entre o meu eu do passado e o meu eu hoje fez, assim, um choque na minha cabeça de experiências. Silent Hill 2 não é o melhor jogo do mundo, mas ele é o meu jogo predileto. E tá tudo bem pra mim. Sabe? Enfim. todo ano sai pelo menos uns 3 jogos que são completamente incríveis e se tornam clássicos instantaneamente. E eu não tô dizendo que tem nada de errado em você jogar jogo antigo. Como eu disse, tem muito jogo hoje em dia que envelheceu incrivelmente bem e que ainda são legais e são muito bons. Às vezes melhores que muito jogo que lança hoje em dia. Mas a parada é que jogo bom e jogo ruim sempre existiu e sempre vai existir a rodo. E alguns sempre vão ter mais atenção que os outros. E pra ser bem sincero, eu não sei como terminar esse vídeo, então eu vou só listar um monte de jogo que lançou esse ano, que seja tipo... Porra. Esse comentário genérico pra mim, quem fez o melhor foi o Cogumelando. Pra mim, quem fez o melhor comentário sobre ele foi o Cogumelando. Far Cry 3, você acha que Far Cry de hoje em dia são melhores que o 3? Não. Não são. Não são. O Far Cry 4, pra mim, pode ser até melhor que o 3, tá? Mas assim, ele é mais genéricozinho, a história do 3 é melhor. Pois é.
Mas, mecânica, eu acho que o 4 é melhor. O Prime é um lixo, o 5 ninguém joga, o 6 ninguém sabia que tinha lançado, né, enfim. AAA ou indie também, pra você, sei lá, se curar dessa síndrome do PC Gamer e tal. Tem Animal Well, é um jogo Animal Well, bom jogo. bem da hora, bem massa mesmo. Um dos melhores Metroidvanias que existem por aí. Mudou minha vida. Eu acho que esse é um jogo do ano. Metaphor Fantasio, eu tô com Metaphor, não joguei. 60 horas nessa desgraça. É talvez o melhor jogo da Atlas que eu joguei também. Muito bom. Zelda Echoes of Wisdom. Bom jogo, tô terminando. O Zelda que tem a gameplay mais inovadora, na minha opinião. Muito legal mesmo. Realmente redefiniu o gênero de novo. O Zelda que tem a gameplay mais inovadora é um take ousado, tá? Mas é um Zelda isométrico. Com a melhor. Tudo bem, aí eu aceito. Muito bem, Breath of the Wild. A Nintendo tá indo bem, viu, nessa porra. Bullet Mad Jack, não sabe pro povo da Epopeia aí. Baixei, vou jogar. Que eu amo muito vocês. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre jogos indies e Bullet Mad Jack vai ter nesse vídeo. Kill Knight. Kill Knight não joguei, não. Na verdade, nem conhecia. Ficar nesse pensamento do passado era melhor. É um apelo para a tristeza. É um apelo para a tristeza na sua cabeça. É um apelo para a tristeza, como se você só se divertiu no passado e tal. Pois é. É um roguelike, não é roguelike, é mais um arcade meio Doom. Another Craft's Treasure, é um Souls-like de caranguejo. Esse aí o Alexandre me convenceu, cara. Parece um jogo do caralho. Acho que não precisa falar mais nada. Hades 2, é Hades. Hades 2 eu não joguei ainda, porque Hades 1, pra mim, foi um jogo muito, muito menos do que eu pensei que seria, tá? Ainda acho Dead Cells à frente de Hades. Arda quem arder. Não tô nem aí. Pra mim, Dead Cells é muito melhor do que Hades 1, tá? Mas pode ser que Dois, Cryptmaster, eu não vou falar mais nada, é só você ir atrás desse jogo que você vai achar legal. Shadows of Doubt é um jogo de detetive que envolve geração procedimental de casos, é bem louco mesmo. E por último, mas não menos importante, Dragon Ball Sparking Zero. É Dragon Ball Sparking Zero. Muito obrigado. Kino, esse jogo parece muito bom. Pensou que achou amor, mas não durou não. Levou uns bolos, tudo de uma vez só. Namorada maluca, com chave na mão, tentou esfaqueá-lo na panturrilha sem dó nem razão. Namorou a mina do céu, e sonho budista, não tem descanso não. Seu coração partido em mil pedaços no chão.